was die Muskulatur entspannt. Genau, nur halb, ja. Aber ich muss jetzt gerade mal gucken, ob überhaupt teilbar ist. Und so mal. Okay. Ein Ganz ist zu viel, wahrscheinlich. Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich ist die normale Dosierung, also die empfohlene, ich gucke es gerade nochmal an, also bis zu 6 Tabletten am Tag. 6, Normal, ja. also bis Ich glaube, das zu- ist wegen Kreislauf. Mein Kreislauf ist manchmal okay, zu ist nicht so niedriger. gut. Ja, dann vielleicht, dann machen Sie es lieber mal mit einer halben. Wie gesagt, ich habe das von verschiedenen Firmen. Das ist Ich bezahle das Bargeld. Vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Dankeschön. Ciao, ciao. Mais um dia normal na vida desse youtuber nessa terra gelada que vos fala. Tudo bem com você? Eu acabei de sair de uma consulta no médico, depois passei na farmácia para comprar o remédio que ele me receitou. Eu tô com... Pra variar, né? Você conhece esse ombro, se você conhece esse canal, você conhece esse ombro, que principalmente quando tá frio assim, ele reclama. Eu fiquei de atestado 3 dias em casa, e aí tô assim, meio durinha pra olhar pros lados, né? É ruim pra andar na rua, mas queria dar um alô pra você. Agora eu vou no consultório da minha ginecologista, e eu tive ideia de fazer esse vídeo. Eu acho que uma das coisas legais de morar aqui na Alemanha, né, que é o país que eu moro atualmente, e o idioma que eu aprendo, é que você tá na vida real, em situações reais, você precisa se expor e falar, né? Não tem como você viver na sombra de um tradutor o tempo todo. Por isso que eu comecei esse vídeo mostrando pra você um pouquinho lá na farmácia, como que foi, né, na hora do atendimento. E agora que eu vou lá na ginecologista tentar marcar um horário. Eu tinha muita dificuldade pra ir nos médicos. Eu acho que eu já falei isso aqui no canal. Que eu tinha muito medo de ter que falar, né? Num médico, ter que ligar pra algum lugar. Aí eu acabava travando. Às vezes eu pedia pra alguém fazer por mim. Mas as coisas só começaram a melhorar e eu só comecei a aprender. Foi quando eu comecei a me expor, sabe? Era às vezes mais fácil eu ir no médico pessoalmente do que ligar, que era uma dificuldade pra mim. Então eu ia pessoalmente e fazia minhas mímicas pros médicos entender. E só assim eu fui perdendo o medo, assim, botando a cara, né? Às vezes é desconfortável, porque a pessoa não tem nenhum pingo de empatia. E aí quando você começa a falar, fica com aquela cara de assim, como se fosse um ET, como se você já estivesse errando muito. E a gente sabe qual que é o nosso nível de alemão, né? No meu caso, eu me faço entender muito bem. Mas no princípio não ia tão bem. Mas mesmo assim, o que eu fazia? Ia com essa minha cara de pau aqui, com medo mesmo. Que esse tem sido meu lema, né? Desde que eu me mudei pra essa Europa. E ficava lá, gaguejando na frente da pessoa até ela entender. E se ela não entendesse, eu escrevia. Enfim, dava meus pulinhos. Só que você não pode se acomodar, né? De, ai, melhor não. Ou sempre deixar alguém fazer por você, porque às vezes tem, né? No caso, eu sou casada com um alemão, então se eu pedir pra ele, ele vai marcar pra mim. Como ele fez muito no começo. Mas, se eu sempre pedir, eu nunca vou aprender. E já aconteceu de eu ligar nos lugares, às vezes, que é o que eu tinha mais medo, às vezes eu fico nervosa no telefone. Era de eu ligar nos lugares e ficar assim, gaguejando, e a pessoa falar assim, tá tudo bem. E aí ia sugerindo as coisas, eu ia falando, ja, oder nein. A pessoa falava, você quer marcar um horário? Você quer uma receita? Ou você quer um atestado? E aí eu falava sim ou não, porque eu conseguia entender, mas não conseguia falar. Pode acontecer isso também, então conte com isso que vai ter gente legal por aí. Porque graças a Deus não tem só gente escrota nessa Europa, né? Hallo. Hallo. Hi. Ich habe Saline, ich möchte gerne. Wir sind immer so lachend und so Das ist automatisch, dass wir hier so viel sind. Danke, das ist immer schön. Ich will nur einen Termin vereinbaren. Termin? Genau. Gerne. Vormittags oder nachmittags? Das ist egal. Ja. Ich muss nur gucken wegen meinem Arbeitsplan. Weil manchmal verstehe ich, aber dann nach 2 Minuten ist schon weg. Eine kurze Frage. Ich möchte auch gerne einen Brustultraschein machen. Und ich weiß, dass ich muss extra bezahlen. Genau. Ich weiß nicht ganz genau wie viel, aber ist mir kein Problem. Kann ich in diesen Tagen machen? Genau, ich sage Ihnen, was es kostet.
Hier, 60 € ja. Genau. Alles klar. Ja. Das kann auch Karte Ja, bezahlt kann werden. man. Bitte schön. Perfekt. Vielen Dank. Gerne und bis dann. Bis dann. Auf Wiedersehen. Bleiben so. Danke. Tchau, tchau. Tá vendo? Olha, que fofas. Recepcionistas receptivas. Às vezes acontece isso aí, ó. Pode ser que você tenha grata surpresa se você tá com medo de sair e falar por aí o seu alemão, né? Você acha que eu falei tudo certo? Não falei tudo certo. Eu sei que eu não falei tudo certo. Com certeza dei umas engasgadas, comi umas sílabas, uns artigos, né? Um dead das encasquetado aí pelo meio. Mas tá feito. Marquei o meu termino. Marquei a minha consulta, marquei o meu exame. Caro, né, gente, para fazer um ultrassom. 60 € para fazer um ultrassom, misericórdia. Mas tá bom, tá tudo bem. Saúde da mulher, não pode deixar. E esse ano ainda não tinha marcado nenhum exame, não tinha vindo na ginecologista. E a gente já tá em abril. E outra coisa, era isso que eu ia falar, que é muito importante. Quando você tá pessoalmente no lugar, olha, eu consegui uma consulta para esse mês. E quando eu olhei na internet, eles tinham um dia livre só em agosto. Aí eu fiquei, meu Deus, vou esperar até agosto, a gente tá em abril, vou esperar até agosto pra uma consulta no ginecologista, tipo uma consulta de rotina, não dá, né? Aí por isso que eu vim aqui pessoalmente, eu aproveitei que tava perto do consultório e vim aqui pra você ver. E esse tipo de coisa, que às vezes a gente tem medo, né? A gente sai na rua e a gente fica assim, meu Deus, tomara que não falem comigo, tomara que não me peçam informação. Ou às vezes você precisa de uma informação e você fica com medo de pedir. Gente, é lógico que eu tô falando de um lugar, de uma pessoa que tá melhor, né, no idioma. Uma pessoa que já tá num nível um pouco melhor e tal. Espero que não te incomode eu não ficar olhando pra câmera. Porque acho que você vai me entender que eu tô andando no meio da rua, com o pescoço duro aqui, e eu tenho que olhar pra não me acidentar, né? Olha, se você não se expor às vezes, você nunca vai conseguir ultrapassar essa barreira, entendeu? Sempre vai ficar com aquele medo de, ai meu Deus, não vou falar porque eu não sei, não vou falar porque não vão entender. E aí, essas coisas não vão criar autoconfiança, né? Porque o que cria autoconfiança é a gente mesmo se desafiar. Meu Deus, tá vendo a mulher do correio? Eu tô correndo risco de morrer, é isso? Falando com o meu médico, uma pessoa bem esclarecida, bem empática. E eu tava conversando com ele sobre, às vezes é tão difícil explicar, né, o que a gente tá sentindo em outro idioma, que é um mega esforção. E aí ele falou, eu imagino, mas sempre que você tenta, a gente também tenta entender, né? Toda vez que a gente vê um esforço, toda ação tem uma reação. Então, quando eu vejo que você está se esforçando, eu também me esforço para te entender. E óbvio, novamente, isso não acontece com todo mundo. Não é todo mundo que tem uma pessoa legal assim, um médico legal, um profissional empático. Mas também acontece. Isso que eu queria falar, que coisas boas acontecem, né? Será que eu tô muito positiva hoje? Talvez eu esteja muito positiva. Cheguei aqui em casa. Eu vou terminar o nosso vídeo sem ficar sacolejando na rua, né? Mas é importante a gente lembrar que você não é obrigado a nada. Se você tá indo num médico e num estabelecimento, já falei sobre isso aqui, né? O atendimento na Alemanha, às vezes, ele é cruel. Eu acho que na Europa como um todo, as pessoas são muito secas, muito frias, muito brutas, né? Às vezes não é nem um alemão, é uma pessoa de outra nacionalidade que também não domina, de repente, o idioma. Então, ela tem aquele jeito mais seco. Cada situação, cada cidade é uma situação. Mas considere sempre que você não é obrigado, né? Você ir num estabelecimento, ser tratado mal, ou ir num médico que te trate mal, que não te respeite ou que te ignore. Eu já tive uma experiência aqui num médico, que foi inclusive um ortopedista. O site falava que ele falava vários idiomas, se eu não me engano, italiano, inglês e tal. Na época eu tinha o alemão um pouco pior, eu me comunicava com mais dificuldade. Eu tinha um pouco de medo, né? Porque às vezes acontecia da minha consulta cair num dia que o Andy não ia estar em casa, eu ia ter que ir sozinha. E aí eu fui na primeira consulta nesse consultório contando que se eu não conseguisse me expressar em alemão, eu mudaria de idioma, passaria a falar o inglês para conseguir me explicar melhor ali o que eu tava sentindo. Só que eu fui impactada com o alemão dele muito rápido. Ele sentou para me atender com um gravador e escrever no computador que ficava meio que atrás, assim, na parede de trás dele. Então ele ficava de costas para mim, fazendo perguntas. E quem tá aprendendo o idioma, não interessa inglês, se você tá aprendendo francês, não interessa.
às vezes, eu não sei se é todo mundo, mas a gente precisa ver o rosto da pessoa, né? Ver ali a mímica, ver como que os lábios estão se movimentando, porque isso também ajuda. E aí, eu só tinha as costas dele, ele falando muito rápido, porque ele tava fazendo registros ali, né? Era o jeito que ele trabalha dessa forma. Durante a consulta, falando, a pessoa tal, chegou com dor, blá, 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 blá. Eu acho meio desconfortável, porque a pessoa tá ali na sua frente e você tá falando ali na terceira pessoa, né? Como se ela não tivesse. Mas aí, nesse caso, era muito pior, porque ele falava um montão de coisa e eu não entendia nada. E era uma questão da minha saúde. Então, o que que eu fiz? Eu troquei, eu procurei uma outra pessoa, tive que esperar mais, mas eu troquei porque tem coisas que a gente precisa entender, né? Eu penso no caso, por exemplo, de gestantes aqui, gestantes que não falam. Tem muita gente, por exemplo, eu conheço uma moça que veio da Síria e ela tem 2 filhos. Teve os 2 filhos aqui na Alemanha. E ela não fala quase nada de alemão. E aí eu fico imaginando ela num hospital alemão, onde as pessoas que trabalham lá, na sua grande maioria, são pessoas que vão falar só o alemão com ela. E ela, naquele momento de vulnerabilidade, que eu imagino que na hora do parto, né, é um dos momentos mais vulneráveis para a mulher. Então, o mínimo que você precisa é ter um entendimento, assim, de alguma coisa do que tá acontecendo, ou expressar ali. Eu imagino o sofrimento. Então, se você for comparar, né, o sofrimento, a vergonha que a gente passa, às vezes, no começo aqui para se relacionar, para fazer um pedido num restaurante, numa padaria, sei lá, passar por uma consulta, imagina uma situação dessa em que você não vai conseguir se expressar, você tá ali com dor e tal. Então, assim, começa pequeno, se tiver a oportunidade de começar com coisas pequenas, porque com o tempo isso vai se desenvolver, né? A gente vai criando uma casquinha, uma musculatura, e também, mais uma vez, não tá feliz com o atendimento, vai procurar um outro lugar, vai procurar um outro estabelecimento, um outro médico, um outro atendente, e vida que segue. Vou finalizar esse vídeo aqui com o meu pescoço tortinho. Fui tomar o medicamento que eu comprei. E espero que a gente se veja no próximo vídeo. Se você quiser dividir aí, se você teve alguma experiência recente ou mais passada, tem a ver com o que a gente conversou hoje no vídeo. Foi muito bom te ter como companhia. Eu espero que a gente se veja em breve. Um beijo. Tchau, tchau.